Voltamos a conversar com a professora Eleonora Pascoaloto sobre planejamento familiar. Eleonora, o que é desenvolvido na UX com relação a esse tema, planejamento familiar? Nós temos um ambulatório de planejamento familiar que abrange então o quê? A contracepção, né? A parte da infertilidade, casais inférteis podem consultar também, e endocrinologia ginecológica. A endocrinologia ginecológica acaba se entrando, né, também nesse ambulatório de planejamento familiar em função justamente dessas pacientes que acabam não ovulando, tendo outras alterações, né, então a gente acaba incluindo. Esses casais, eles têm então tanto o acompanhamento de contracepção, que seria o quê? Poderia utilizar o quê? Anticoncepcional oral, que é aquele comprimido, a pílula, a famosa pílula, né? Que ele é hormonal, tem hormônios, aí pode ter um hormônio só, 2 hormônios, quer dizer, tem uma série de diferenças entre as pílulas e justamente isso, essas orientações são as orientações importantes. Sim. Então já gostaria até de deixar um lembrete, principalmente para as jovens que começam a utilizar a pílula, que muitas vezes elas começam porque a amiga começou usando tal pílula, então eu também vou começar. E existe hoje uma imensa variedade de quantidade de hormônio e de tipos diferentes de hormônios nas pílulas. E cada pessoa, muitas vezes, vai se beneficiar mais de um tipo determinado. Sim. Então, para isso, a importância da consulta no ambulatório, né, e da orientação disso. Além das pílulas, a gente tem os contraceptivos injetáveis, que são aquelas injeções que se faz uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, né? Nós temos também o dispositivo intrauterino, que é o DIU, que é colocado uma vez a cada 10 anos, às vezes, então Sim. tem um tempo grande, né, para aquelas pacientes que realmente, por exemplo, já tiveram os seus filhos, não querem mais engravidar, né, já estão às vezes até quase para entrar na menopausa, então são pacientes que se beneficiam de colocar uma vez o DIU e depois só precisar fazer o acompanhamento, né. No ambulatório nós teríamos esses seriam os métodos que seriam, né, disponíveis. Claro, sempre lembrando que o básico, preservativo, feminino e masculino, né? E além disso o resto. E essa tendência que existe em algumas escolas de manter a mulher amenorreica, ou seja, sem menstruar. O que tu pensas sobre isso? Na verdade, já houve muita discussão em cima disso, né? Alguns dizendo não, a mulher tem que menstruar todo mês, outros dizendo não precisa menstruar. A tendência realmente é ir para o lado de que não se precisa menstruar todo mês mesmo. Se a mulher estiver usando um método contraceptivo que é desenhado, é feito para que ela não menstrue, ótimo, ela pode utilizar tranquilamente, isso não vai trazer malefício nenhum para o organismo dela. Sim. Não existe aquela coisa de que se não menstrua vai ter um problema depois, porque aquele sangue fica acumulado em algum lugar. Ele não fica acumulado, ele não é produzido, então não tem problema nenhum. O importante é que ela não está menstruando porque ela está usando uma medicação que está fazendo isso. É diferente de uma paciente que não está menstruando porque o organismo dela não está funcionando direito, digamos, certo. E com isso ela não menstrua. Mas a tendência realmente é para o lado de tentar diminuir o máximo possível os ciclos menstruais da mulher. Certo. Agora vamos para um outro capítulo. Até agora nós falamos sobre como prevenir nesse bloco. As pessoas que têm dificuldade em engravidar, o que Caxias oferece nesse sentido? Nós temos um centro de reprodução humana, né? E esse centro de reprodução humana, ele oferece todos os tipos de tratamento. Quando a gente fala num casal que não consegue engravidar, a gente tem desde causas simples, como essas de ovulação, onde a gente corrige a ovulação com medicações e a paciente consegue engravidar, não precisa se utilizar nenhuma técnica especial, até casos mais complexos, como por exemplo uma paciente que tem as 2 trompas obstruídas, fechadas, né? Então ela precisaria ou fazer uma cirurgia ou fazer uma técnica de fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. Em Caxias nós temos todas essas técnicas, desde a mais simples até a mais complexa, né? Entre essas duas, nós teríamos a inseminação artificial,
que é bastante divulgada, né? E que é utilizada para muitos casais. Aqueles casais onde a mulher, existe uma dificuldade do espermatozoide de subir pelo útero e chegar no óvulo. Então, nesse caso, o que a gente faz? Nós depositamos o espermatozoide já lá no fundo do útero e ele precisa ir lá encontrar o óvulo, fertilizar e tudo mais. Certo. Né? Então, todos os tratamentos esses são feitos aqui mesmo, né? E nós temos atendido casais de toda a região, toda a Serra Gaúcha, né? As pessoas que passam por esse tipo de tratamento têm tendência a ter gravidez gemelar? Sim. Por quê? Este é digamos, um efeito colateral do tratamento, né? Na verdade, quando nós fazemos tanto a inseminação artificial quanto a fertilização in vitro, nós vamos estar fazendo com que a mulher ovule mais, ou seja, ao invés dela ovular um óvulo por mês, que é o natural, ela vai estar ovulando 3, 4 óvulos em um mês, né? Na inseminação e na fertilização in vitro, nós vamos estar colocando mais do que um embrião dentro do útero. Isso faz com que ela tenha uma maior chance de gravidez gemelar, algumas vezes até de trigêmeos, né? Agora, é importante ressaltar que a maioria dos casais que faz os tratamentos e engravida, vai engravidar de um nenê só. O que eu costumo sempre dizer para os casais quando chegam lá na clínica, porque eles chegam muito apavorados com isso, que não querem, né? É que assim, quando a gente enxerga na rua um casal com um filho só, nós não vamos perguntar ou questionar se aquele casal precisou fazer um tratamento. Sim. Mas se nós vemos um casal empurrando um carrinho com 3, a gente já olha e pensa, bom, devem ter feito um tratamento. Então, assim, chama a atenção quando tem trigêmeos, quando tem gêmeos, né? Mas a maioria, praticamente 80% dos casais que fazem tratamento vão ter um nenê só, vão engravidar de um só. Mas aí sobra 20% onde vai ter gêmeos, trigêmeos e assim por diante. Sendo que se a gente considerar a população em geral, sem fazer tratamento, a chance de uma gravidez gemelar é em torno de 1%. Vai passar para 20%. Sim. Então aumenta. O tratamento para conseguir engravidar em caso de dificuldade determina depois o tipo de parto que vai ser feito? Não, de maneira nenhuma. A paciente, depois que fez o tratamento, ela vai usar um suporte de hormônio até o 3º mês de gravidez, que é a progesterona. Terminado o 3º mês, a progesterona no 3º mês de gravidez, a gravidez dali para frente é uma gravidez normal. É como se ela não tivesse feito tratamento nenhum. E aí a indicação de via de parto, de quando vai ser o parto, vai ser simplesmente pela própria gravidez, né? A indicação obstétrica. Leonora, e no que tange a idade da mulher, qual é o limite seguro para que uma mulher engravide? No sentido, até quantos anos de idade ela pode ter para poder engravidar de uma maneira que não lhe acarrete muito risco? Sim, essa é uma pergunta bem difícil de responder hoje em dia, porque tem eu digo assim, ido aos extremos, né, aos limites, digamos. Ninguém sabe exatamente até que ponto a mulher pode engravidar e ter o seu nenê tranquilamente, né? Nós temos, tempos atrás, teve uma paciente de 60 e poucos anos que engravidou com óvulos de uma doadora, né? Mas a gravidez, em princípio, foi normal, né? Agora, o que se orienta, na verdade, hoje em dia, né? Existe mais ou menos um limite que seria em torno de 45 anos, 45 a 50, digamos. 45 a 50 anos, dependendo do tipo de tratamento. Sim. Porque aí entra uma outra parte que seria justamente daquelas pacientes que já entraram na menopausa ou que tiveram uma menopausa precoce e querem engravidar. E aí vão utilizar óvulos de uma doadora. Certo. Então, elas podem até ter uma idade maior, né, e conseguirem engravidar, né? Podem ter mais riscos na gravidez de hipertensão, né, pressão alta, diabetes, mas em geral controlados, né? Certo. E com relação agora à relação pais e filhos, existe já algum estudo de como é o comportamento de filhos que foram concebidos a partir de pessoas de bastante idade, vamos dizer assim, para ter um filho como, por exemplo, acima dos 55 ou 60 anos de idade? Como é que essas crianças são psicologicamente? Pois é, ainda não temos estudos
com um número grande. Até porque não tem um número grande dessas pessoas. Tanto que cada vez que acontece uma gravidez nesse, né, tipo 60 anos, aparece no mundo inteiro, na mídia toda. Porque é raro, ainda não é uma coisa... Então a gente não tem ainda estudos. A gente tem sim vários estudos de crianças nascidas de fertilização in vitro, né, mas casais de todas as idades, né? E se vê que o desenvolvimento deles é exatamente igual ao desenvolvimento de uma criança concebida naturalmente. Mas nesses casos em especial ainda não temos nada. E com relação à fertilização in vitro, como os casais têm considerado, todos os embriões são colocados dentro do útero, como é que isso tem sido decidido pelos casais? Então, na verdade, como é que se faz isso, né? No momento em que a gente aspira os óvulos, nós temos um número X de óvulos. E esse número é que vai determinar mais ou menos o número de embriões que nós vamos ter. Então nós conversamos com o casal e a primeira alternativa que eles têm é congelar embriões. Porque realmente eles não têm como colocar no útero todos. A gente, não existe lei quanto a isso. Mas existe uma norma do Conselho Federal de Medicina que diz que o máximo de embriões a ser transferido seriam 4. Né? Então tudo que fosse excedente teria que ser congelado. Agora, nós temos a alternativa de não produzir todos esses embriões. Então, se o casal não quer congelar embriões, a gente pode não produzir. Então, podemos produzir 3 embriões. Com isso, a chance de ficar grávida diminui. Mas ele também diminui o risco de ter mais, de ter trigêmeos e assim por diante. Mas, em geral, é dessa forma que a gente, sempre conversando com o casal, e ele vai nos orientar se quer ou não congelar os embriões. E aí, dependendo da orientação, a gente faz ou não a quantidade, né, digamos. Certo. Leonora, muito obrigado por ter dado essa entrevista excelente e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Obrigada.